Boa tarde, gente. Falo boa tarde porque já são 4h30 da tarde, a gente está gravando. Hoje, 12 de maio de 25. Nosso primeiro episódio da segunda temporada, né? 2024 a gente fez 10. E eu peço que todo mundo veja. Eu tenho orgulho dos meus 10 convidados, tá? E vamos fazer mais 10 agora em 2025. Eu acho que eu tenho contribuído com conteúdo que é objetivo nosso, né? Para os síndicos, administradores, personalidades condominiais, como eu falo, né? E abrindo comigo o meu primeiro episódio da segunda temporada, Marcelo Amati, gerente de relacionamento da BV Administradora de Condomínios. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Tá? Não foi nada por acaso convidar o Marcelo para começar comigo, no Xará e tal. Conheço você já há algum tempo. E gerente de relacionamento da administradora, você é o único que eu conheço, tá? E eu conheço muita administradora. Então, muito obrigado por estar aqui. E vamos lá. Como tudo começou? Maravilha. Marcelo, para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando com você, né, desse podcast. Me sinto muito orgulhoso em ter sido convidado por você, né, um profissional do seu tamanho, da sua competência. Sim. Obrigado. Né? A gente fica muito satisfeito em poder participar e lisonjeado por ter sido lembrado, né, especificamente para abrir a série, né, dessa segunda temporada. Então, eu fico muito satisfeito em poder, né, estar aqui com você. Na verdade, eu venho, né, do mercado imobiliário. Né, eu tenho uns 30 anos, mais ou menos, aí de mercado imobiliário. Né, e quando eu vim para Piracicaba, em 2015, né, eu vim para Piracicaba, retornei a Piracicaba, né, eu morei muito tempo fora de Piracicaba em função do meu trabalho e morei no Espírito Santo, morei no Rio de Janeiro, morei na Bahia, em Minas Gerais, entendeu? Então eu tive aí, né, uma larga experiência dentro do mercado imobiliário a nível Brasil. E quando vim a Piracicaba, por insistência da minha esposa, que quis voltar às raízes, né? Porque ela tem família daqui de Piracicaba. Eu, na verdade, quando vim para Piracicaba, eu vim para Piracicaba também muito jovem, né? Porque meu pai era representante comercial e nós residíamos em São Paulo, eu sou paulistano. E meu pai entendeu que aqui, Piracicaba, seria uma cidade mais interessante para residir, né, em relação de ser uma cidade mais centralizada dentro da região em que ele atuava. E aí eu vim para cá e me criei em Piracicaba, né, e depois eu saí daqui e fui fazer minha vida, né, dentro nesse formato aí que eu te passei, dentro dessas regiões aí. E retornando a Piracicaba, retornei em dezembro de 2015 e em 2016 eu fui fazer um trabalho a convite de uma empresa em Itatiba, né? Fui fazer um trabalho na área imobiliária, um lançamento de um condomínio de loteamento, um loteamento, né, fechado de alto padrão lá na região de Itatiba. Em 2017, eu recebi um convite da Direcional, né, para retornar a Piracicaba, fazer Piracicaba e região de Campinas. Né? Aí voltei a Piracicaba e atuei na Direcional, né, durante 2 anos. Depois eu fui prestar serviços para uma empresa chamada Eggs Inteligência Imobiliária, que é uma empresa de São José do Rio Preto, né? De um grande empresário, visionário, né? E um cara muito consolidado no mercado. E aí eu fui fazer um trabalho para esta empresa, né? Também ligado à área de relacionamento, viu, Marcelo? Porque o que é a venda? Né? A venda é relacionamento puro. Né? Tudo é decorrência do relacionamento.
né? Então, fui fazer um trabalho de relacionamento, né, para esta empresa. E em 2020, essa maluquice toda que a gente viveu da pandemia. Pandemia, nossa. Né? E eu... chegou um momento da minha vida, porque eu fiquei assim muito preocupado. Acho que todo mundo ficou assustado naquele momento, até porque ninguém sabia o que era aquilo, né? E eu fiquei na minha casa de março a setembro, fechado em casa. E chegou um dado momento que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir para a rua. Mas ficou parado? Eu fiquei em casa, eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha mais o que pintar, eu não tinha mais o que consertar, eu não tinha mais o que fazer. Você entendeu, Mas Marcelo? esse período você não está trabalhando para nenhuma empresa? Não, fiquei parado. Tava? Fiquei parado. Aí chegou um dado momento, eu conheci a Cíntia, que é a irmã da Vilanir. Isso, né? da BV. Que fica à frente da imobiliária BV. E ela falou, Marcelo, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te apresentar a Vilanir. Aí conversei com a Vilanir, conheci a Vilanir em 2020, e aí começou essa minha trajetória na área de condomínios, de administração de condomínios. Né? E eu fui lá exercer essa função de gerente de relacionamento. Que ela não tinha essa figura no portfólio gerente dele. de relacionamento, não. Não tinha. Você Não. inaugurou. Sim. Já havia passado alguns profissionais lá, mas mais na área comercial, na área de gestão, entendeu? Mas de relacionamento em si, não. Entendeu? Então, foi até o início, até a Vilanir falou, Marcelo, como é que você acha que tem que ser a função? A gente discutiu tal, e aí eu dei algumas opções. Ela falou, pô, gostei dessa, gerente de relacionamento. Né? Isso é muito comum em banco, né? Em banco você vê muito isso, gerente de relacionamento. E, enfim, tô eu aqui, Marcelo, passado esse tempo... 5 anos já, né? Já faz. Nesse meio tempo, eu tive algumas interrupções, porque eu precisei fazer alguns socorros aí no meio do caminho. Eu tive que ir à Vitória, socorrer um amigo lá. Socorrer, eu digo, na área profissional mesmo. Empresarial. Entendeu? Vamos lá, estou precisando de você aqui, tem um lançamento, preciso de você. E aí, em comum acordo com a Vilanir, né? A Vilanir falou, Marcelo, vá, e voltando, tô aqui. Né? E aí, esse relacionamento meu com a Vilanir é desde 2020. 5 anos aí que a gente está juntos aí, e orbitando aí a mesma faixa, né? E, enfim, estamos aí, Marcelo. Que legal, hein? E olha, gente, relacionamento, como que foi o primeiro atendimento seu? Você lembra? Interessante. Porque relacionamento, traduzindo lá embaixo, é resolver problema, né? Na verdade, é o primeiro impacto, né? Não é? Digamos assim. Né? Eu acho, desculpe te interromper, já interrompendo, né? Como dizia Jô Soares, a BV jogou um monte de bomba na sua mão, né? A Vilanir. Na verdade, o que acontece? Conhecendo ela pouco eu conheço, fala com o Marcelo. Na verdade, o que acontece? Uma administradora de condomínio, ela tem aí uma responsabilidade muito grande, né, à frente do condomínio. Até porque as pessoas, né, os condôminos, os moradores, eles não têm muita ciência, muito conhecimento do que é uma administradora. Né? Qual é a função de ofício de uma administradora? O que ela faz? Então, essas pessoas, elas não têm esse conhecimento. E às vezes elas chegam para a gente e falam, não, olha, eu não estou insatisfeito porque eu falei com o síndico não faz, eu quero que você dê uma advertência para o síndico. Esse tipo de coisa chega para você? Chega. Você, além de atender síndico, atende morador também? Dependendo da situação, eu atendo. Tá. Dependendo da situação, eu atendo. Dependendo de como for esse atendimento, essa necessidade, o tamanho do problema, né? Eu atendo sim. Mas, assim, as pessoas elas não têm essa noção, esse conhecimento do que é a função de uma administradora. E isso é um tanto complexo. É um tanto complexo. Sim. E o que acontece? Dentro, né, da administração condominial, você tem muitas nuances. Você tem
muitas situações, né, para administrar. Né? Porque a gente cuida financeiro, contas a receber, que é a cobrança de condomínios inadimplentes, a gente cuida do RH, a gente cuida do financeiro, né? A gente cuida do aconselhamento jurídico, né? Da assessoria jurídica, entendeu? Então é uma coisa muito completa, né? A questão fiscal, né? Porque a gente administra também associações, né? Que são os conhecidos condomínios horizontais, né? Que na verdade são loteamentos fechados, né? Com uma associação que faz a gestão daquilo como se um condomínio fosse, né? Na prática é igual, a figura jurídica é outra, né? Mas as associações elas são até mais complexas em relação à administração, porque as associações a legislação te obriga a ter uma contabilidade. No caso da associação, que lá é presidente, não é síndico. Não né? é síndico. E os condomínios eles não precisam de certas obrigações. Então, o que acontece? Tudo isso normalmente cai na administradora. Né? Esses problemas todos acabam se desaguando ali dentro da administradora. E a gente tem que entender isso, né, o que é, né, e trabalhar junto com o síndico, né, porque essa é a intenção. Trabalhar com o síndico, posicionar o síndico do que está acontecendo, porque, na verdade, essa decisão do que vai ser feito, de como vai ser feito, é do síndico. Síndico, do presidente, tudo tal. Ou do presidente, no caso da associação. A administradora, ela está ali para dar o aconselhamento e dar o caminho. Não significa que o síndico tenha que acatar aquilo que a administradora está dizendo. A gente está ali para dar o suporte ao síndico. Via de regra, né, os síndicos eles acatam aquilo que a gente orienta, até porque nós, em tese, somos os especialistas, né? Estamos ali justamente para poder dar esse suporte. Agora, há muitas intercorrências dentro de um condomínio. Né? Você imagina, condomínio é vida. Condomínio ele tem 24 horas por dia de vida, né? Então, é uma pessoa que chegou de madrugada e que, de repente, fez um pouco mais de barulho, né? É uma pessoa que foi tomar banho às 3 horas da manhã e o vizinho de baixo que incomodado, porque aquele rapaz ou aquela pessoa abriu o chuveiro 3 horas da manhã, que o deu descarga, que andou com um pouco mais firme no chão. Quer dizer, são questões, Marcelo, complexas. E há coisas sensíveis em condomínio. Você quer ver? Eu vou dizer para você. Animais de estimação. Os pets. Via de regra, as pessoas amam pet. Mas há aquelas que não gostam. Mas aquelas que não gostam não significa que elas vão fazer mal aos animais. Aquelas que vão maltratar os animais. Não, elas simplesmente não querem ter. E também não admite, né, que questões ligadas aos animais interfiram no dia a dia dela. Tá. Entendeu? Só que é preciso compreender que os animais, eles têm legislação própria. Eles têm direitos hoje. Tá assim? Têm direitos resguardados pela legislação. Os direitos dos animais. Vou fazer uma pergunta para você. Tem algum limite de tamanho de pet? Difícil, que é o nosso caso, né? Condomínio é difícil. Eu vou te falar uma coisa. Elevador, escada. Vou te falar uma coisa até interessante. As convenções mais antigas, algumas dizem o seguinte: é proibido animal. Outras convenções dizem o seguinte: é permitido animal até 10 quilos. Isso não existe. Na época existia. Hoje não existe mais. Você não pode proibir uma pessoa de ter um animal dentro de casa, mesmo que a convenção diga que não possa. Se você quiser ter um São Bernardo na sua casa, você pode ter. Não, no apartamento. Eu digo casa assim, apartamento. Casa na sua residência, né, no seu apartamento. No seu lar. No seu lar. No seu apartamento. Porque condomínio tem um monte de regra, né? Sim, mas então, o que acontece? Você pode ter um animal, desde que você cumpra as regras.
Entendeu? Então, mas esse ponto de tamanho, de peso, de raça, tá livre? Está livre. Está livre. E a quantidade? Você pode ter... Tem gente que tem 10 gatos, 12 gatos, 3 cachorros. Dentro do apartamento? Dentro do apartamento. O que acontece? Aqueles animais, eles não podem infringir as regras. Não os animais são irracionais, mas os tutores desses animais, eles precisam cumprir as regras. Então, eles precisam, né, adestrar esses animais para que eles estejam harmonizados ali com o ambiente em que eles vivem, sabe? E isso vem do tutor do animal. Nossa. Né? Então, vamos supor, tem gente que implica com cheiro. O animal não pode exalar cheiro. Né? É natural do animal? É. Mas aí o proprietário que se dispõe a ter o animal, ele tem que estar ciente de que aquele animal tem que estar sempre aciado, ele precisa estar em condições de saúde adequadas, né? O ambiente precisa estar limpo, porque efetivamente exala. Sim. E assim, Marcelo, eu amo animal, né? E a outra pessoa não é adepta de ter animal. Então aquela pessoa se implica com qualquer coisa que aquele animal produzir que não seja agradável a ela. Você entendeu? Seja comportamental, seja a questão de odor, você entendeu? Seja na questão de um latido, por exemplo, né? Porque o que acontece? O animal, o cachorro principalmente, o cachorro ele é emoção, né? O cachorro ele é emotivo, o gato não, mas o cachorro. Então o que acontece? Às vezes a pessoa fica o dia todo na rua, quando ela chega o animal faz festa. Late. Dá um latidinho e tal, Bastante. tudo bem, mas é aquele momento só, e ele para. Mas tem pessoas que se incomodam com isso. Sim. Você entendeu? Então, por exemplo, você tem que descer com o animal no colo, no elevador. Não posso fazer isso. Eu não posso obrigar. Pode assustar uma criança. O que acontece? A pessoa precisa seguir uma regra. Ela tem que... Vamos supor que ela tem um animal grande. Primeiro, tem que estar na guia. Segundo, tem que estar focinheira, certo? E terceiro, ele tem que descer sozinho. Ele não pode descer e subir com outras pessoas. Porque o animal... Mas vamos lá. Ele pode ter um comportamento adverso, a gente não sabe. Agora, e assustar uma criança. Agora, você pode dizer o seguinte, olha, só pode subir e descer pelo elevador de serviço. Tá. Feito, sem problema nenhum. Tá. Mas você tem que descer pela escada, não posso fazer isso. Entendi. Mas se o elevador de serviço estiver tendo mudança no condomínio? Sim, então, aí é que está a história. Aí você tem que criar uma regra, né, para que aquele animal ele continue tendo a vida dele, a rotina dele, ele não pode ser atrapalhado por isso. Então, quando é assim, então, por exemplo, alguns condomínios eles dizem o seguinte, olha, não há eventualidade do elevador de serviço estar ocupado, o animal ele vai poder usar o elevador social. Porém, ele vai subir e descer sozinho, né? Porém, a prioridade é dos passageiros. Se tem gente, a prioridade... Sozinho que você fala com o dono, né? Com o tutor. Com o tutor. Certo. Quando tem morador querendo subir ou descer, a prioridade é do morador subir e descer. O animal tem que ficar esperando junto com o dono. Tá, mas o cara mora no 10º andar, vai descer no térreo. Ele tem 9 andares para baixo. Se no 5º uma pessoa entra... Então, normalmente... Para descer também. Normalmente, nesses condomínios, né, essas regras elas são bem transparentes, né, são bem divulgadas, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se chega uma pessoa que parou ali, está descendo do 10º andar, para no 2º, alguém quer entrar, normalmente aquela pessoa ou ela não entra, ou se ela não se incomodar, ela entra. Entendi. Entendeu? É assim que as coisas... Porque... Na verdade, Marcelo, o mundo ideal não existe. Né? A gente tem que adequar o que a gente tem, né, para fazer do que a gente tem o ideal. Essa é a verdade. Então, especialmente nos condomínios mais antigos, isso tudo é mais difícil.
Né? Isso tudo é mais difícil. Hoje em dia, os condomínios mais novos, eles já são concebidos com um conceito diferente e as pessoas que vão para os condomínios mais novos também são pessoas mais jovens. Entendi. E são mais adaptadas a essa situação. Porque hoje, se você analisar, Marcelo, tem pessoas que optam por ter um animal ao invés de um filho. Mas está aumentando isso aí. Isso é natural. Isso é natural. Então, tudo isso é uma questão de negociação. Olha, vamos Relacionamento. relacionamento. E fazer com que as coisas sejam boas para todos os envolvidos. Marcelo, você cede um pouquinho, eu cedo um pouquinho, o outro cede um pouquinho, e aí todo mundo ceder um pouquinho para ficar bom para todos. Ah, mas eu não gostaria que fosse assim, mas tudo bem, em razão da coisa acontecer, então eu vou ceder um pouquinho para que você também possa ceder no outro lado, para que também eu possa ter aqui a minha liberdade, né, e o meu direito preservado. O ideal é isso, Marcelo. Okay. Funciona? Nem sempre. E o pet pode passear lá no térreo? Esses condomínios clube que tem hoje, comum, tem área da piscina. Tem área específica para o animal. Não pode? Não. Entendi. Não. O animal tem área específica para ele. Por exemplo, o condomínio maior assim que tem um banco de praça ali para você sentar, ler um livro, o cachorro pode ficar do lado? Normalmente você tem um espaço pet, né, nesses condomínios mais novos, entendeu? Então. Condomínios mais antigos, normalmente o animal transita só, ele entra e sai e vai passear na rua, entendeu? Porque lá dentro não dá. Você não tem nem a própria concepção do condomínio, né? Digo, né, na questão estrutural do condomínio, ele não tem aonde você sentar com um animal, sem que aquele animal seja, por exemplo, ele se incomode, porque o animal ele é sensível. Então, uma coisa é ele estar ali quietinho com o dono, outra coisa é passar uma pessoa, outra coisa é passar 30 pessoas. Entendi. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. O animal fica estressado. Essa é a grande verdade. Então, locais, condomínios assim, os pets, via de regra, eles não transitam dentro do condomínio. Eles não passeiam por ali e nem permanecem. Eles entram e saem. Às vezes... pela garagem. Às vezes, isso que eu ia dizer agora. Ele sai para a garagem, entendeu? Então, tem as regras, entendeu? E aí, o que acontece? De acordo com essas regras, né, essas regras elas são estabelecidas normalmente em comum acordo, entendeu? Então, se as regras forem seguidas, normalmente funciona, né? Mas, eventualmente, Marcelo, um problema ou outro vai ocorrer. Ah, vai. Comigo já ocorreu, porque quando a gente está fazendo a pintura da fachada, tem que tirar as redes de proteção, né? E nós estamos tendo muito mais resistência a retirar a rede por causa do pet do que por causa da criança pequena. Normalmente gato, né? Isso. Por causa de rede, né? Gato, você tira a rede, ele pula no outro apartamento ou ele cai. Isso é um problema muito sério. Muito sério. Muito sério. Hoje é aquilo que ele está acostumado, cara. Ele dorme ali na rede, entre a rede e o vitrô. Exato. É o espaço dele. É o espaço dele. É o espaço dele. Aí você tira a tela e tem que manter o vitrô fechado. Isso. Nesse verãozão, alguém sai, porque obra, você sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, completamente. E uma hora você vai ter um erro cognitivo, você vai abrir a janela, que não podia abrir, e vai acontecer alguma coisa. Pois é. Né? Então, e você tem muito problema de relacionamento com o pet, reclamação disso, daquilo? Marcelo, tem. Tem, né? Tem. Outra coisa que também é sensível é o fumo. Ah. Fumo também. Fumo é assim, ou o cara ama ou ele odeia. Entendi. A maior parte hoje em dia odeia. Odeia. Porque, e você sabe que isso é uma questão até interessante, porque essa ideia, né, do antitabagismo, ela é muito presente no Brasil, né? Mas fora do Brasil não é tanto assim. Não é tanto assim. Aqui o brasileiro levou isso muito a sério, né? Levou muito a sério isso. E hoje há conflitos realmente grandes em função do cigarro. Às vezes a pessoa está fumando dentro da casa dela e o cara está incomodado porque a pessoa está dentro da casa dela, mas está exalando o cheiro na casa dele. Você entendeu? Tá. Na sacada. Mas e aí? E o direito de propriedade? Então, onde é que fica? O cara está dentro da casa dele. Sabe? Então, mas gera conflito. Gera. A gente explica, gente, tudo bem, não pode fumar em área comum, mas ele está dentro do apartamento dele.
né? Não pode, por exemplo, ele sujar o andar de baixo, por exemplo, bater cinza, aí não, né? Mas o ato dele fumar, Marcelo, olha o problema que você... Enorme. Às vezes a pessoa fala, não, porque meu filhinho pequeno está aqui com problema, ele tem bronquite, isso está atrapalhando na saúde do meu filho. E aí? Nossa. Como é que você... Aí você tem que ter uma psicologia, porque a verdade é uma só, Marcelo, a gente é um pouco psicólogo. Né? No seu caso é total. A gente é um pouco psicólogo. A gente tem que entender a dor daquela pessoa, sabe? Porque às vezes também, Marcelo, o problema não está ali. Mas aquilo talvez seja a gota d'água que fez transbordar o copo. Entende? Então, aí você vai conversando com a pessoa, você vai identificar que o problema não é exatamente aquele. Né? E aí só que aí você precisa de diálogo. Precisa fazer aquilo que as pessoas hoje, elas... não digo da nossa geração, mas as gerações mais novas, isso não é uma crítica, né? É apenas uma constatação. As gerações mais novas, elas já nasceram na época da tecnologia. Sim. Sabe? Então, o que acontece? É muito mais fácil o cara falar pelo WhatsApp, por e-mail, né? Por meios digitais, do que sentar frente a frente. Até porque a vida corrida que a gente tem hoje em dia, né? Às vezes você não consegue sentar para dialogar com uma pessoa. Então, até videoconferência você faz e tal. Então, o que acontece? Às vezes, esse diálogo ele fica interrompido, ele fica comprometido. Por quê? O que eu falo para você no WhatsApp não é exatamente a retratação do meu sentimento. E às vezes vier com aquele errinho do corretor e tal, que muda totalmente o sentido de uma frase. Às vezes estou te falando uma coisa e você está compreendendo outra. E isso, às vezes, causa um desgaste muito grande. Aí, quando você põe as pessoas juntas, você fala, mas peraí, eu não falei isso. Não foi isso que eu quis dizer. Entendi. Você entendeu? Uma vírgula muda a frase. Então, a conversa, o diálogo é muito importante. Eu sempre falo para os síndicos o seguinte, chama. Você está com, tô com dois lá, rapaz, um brigando com o outro, porque um implicando com o outro, por causa disso. Chama os dois. Chama os dois para uma conversa franca, sabe? Mas daí um dos dois tem que ceder, né? Eu acho... guerra de braço. Eu acho que os dois sempre precisam ceder, né? Eu acho que quando cede um só, alguém perde. Né? Então, quando eu cedo um pouquinho e você cede outro pouquinho, eu acho que a gente acomoda uma situação. Né? É aquilo que eu falei. Ideal, Marcelo, um mundo ideal não existe. Não, a gente tem que fazer do que existe, do que a gente tem em mãos, fazer disso o ideal, né? E é isso que a gente precisa fazer. Mas voltando ao assunto de pet, de regras, né? Tem cachorrinho que só late se apertar a campainha do apartamento, mas faz aquele escândalo. Eu vejo isso quando estou no condomínio, o cara vem aqui no meu apartamento e vê tal coisa. Eu aperto a campainha, nossa, aquele escândalo, né? Do cachorrinho faz. Muito comum isso aí. E porque quando o dono abre a porta, ele já sabe que é o dono, não vai latir. Mas tocou campainha, ele faz aquele escândalo. E aconteceu com nós semana passada, num prédio que nós estamos fazendo, do lado tem esse cachorrinho barulhento, que late na campainha, que você não aperta mais a campainha do apartamento, você avisa pelo interfone, tá aí, entendeu? Mas a sua chegada ali, às vezes... Daí, e do lado um casal com criança recém-nascido. E o barulho do cachorrinho acordava o nenê. Só que à tarde ele não latia, nem de manhã, só latia quando era provocado, assim, né? E vai nosso funcionário lá pintar a sacada, né? A empregada esperou tocar a campainha para abrir a porta, tocou a campainha, veio aquele escândalo, né? Daí acordou o nenê, daí gerou reclamação. Eu imagino, é isso. Você passa cada uma. Marcelo, isso acontece todo dia. Todo dia. Porque um condomínio, na verdade... Quando você fala condomínio, você já pensa no coletivo, né? Eu não posso pensar no eu. Sim. Não. Eu é muito difícil. A não ser que você more numa casa de rua. Não, nem dentro de um condomínio também não pode ser. Porque dentro do condomínio a casa também tem regra. Muita. Né? Quando a sua casa é uma casa de rua, é diferente. Você tem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de... Obviamente que também... dentro de uma, né, pode abusar, de um bom senso, óbvio, sim, né? Mas você tem mais liberdade de entrar e sair, de entrar quantos carros você quiser na sua casa, entrar e sair a hora que você quer, né? Então, isso tudo, Marcelo, hoje
Você pega um condomínio, por exemplo. Vamos lá, você quer ver? Tem condomínios hoje com mais de 1.000 unidades. É uma cidade, Marcelo. Muito. Vamos supor, vamos colocar um pelo outro 3 pessoas por unidade. Você tem 3.000 pessoas dentro de um condomínio. É uma mini cidade. Sim. Como é que administra isso? Como é que você administra as necessidades de cada um? Sabe? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Relacionamento puro. não é fácil. Não é fácil. E pegando um gancho desses problemas, você está falando de problema de relacionamento, você tem 2 vagas de garagem, as garagens, as construtoras fazem umas vagas muito ruins, eu posso falar com propriedade que a gente pinta muita vaga, os caras não pensaram no futuro, e o cara compra uma Dodge Ram, que atrapalha 3 carros conforme a posição que ele está. Como é que resolve isso? Marcelo, Eu estou cansado de ver isso, vai dar cada briga, meu. isso é muito complicado, Não é? sabe? Vamos lá. Vamos nesse extremo aí, numa Dodge Ram, por exemplo. A Dodge Ram, ela já tem uma legislação específica para ela. Não estou falando daquela que é meio caminhonete, é uma Ram Rampage que... Tá. Mas é grande, Tá. conforme o apartamento e tal. Hoje os carros são muito grandes, né? Sim. Hoje os carros são muito Mentor de grandes. tamanho. Eu estava vendo esses dias uma foto, o cara comparando um Porsche 73, eu acho, com um Porsche 2025. Os dois assim, né? O mesmo 911, né? De costas assim. O 75 era estreitinho, o 2025 um monstro. Um monstro. Os carros são muito robustos hoje em dia. Né? E as vagas... Mas não acompanharam isso aí. As vagas estão cada vez menores. Menores, exatamente. E aí o cara fala assim, poxa, mas a construtora fez isso porque a construtora errou e tal. Mas espera aí, o poder público aprovou. Então a culpa não é da construtora, a culpa é de quem aprova. Sim. Sabe? Então aprovou, então a gente vê isso direto. Eu vejo acontecer direto. E você quer ver o problema? A porta bate do lado. O cara abre e bate no carro do vizinho. Isso. Nossa. Como que resolve isso aí? Faz uma mocinha, um risquinho. Meu amigo. Agora, eu falei Dodge Ram porque tem o problema da Dodge Ram. Tem umas que é caminhão, né? Considerada caminhão, né? Tem. Bom, primeiro, se você for num shopping, a maioria dos shoppings você não pode parar numa vaga comum. Eles vão destinar uma doca para você parar onde param os caminhões. Não sei se você sabia disso. Normalmente, né? Isso serve para Dodge Ram, para Silverado, para F-150, esses carros grandes. Sim. Né? Porque eles já estão na categoria de caminhão. Tanto que se você tiver uma CNHB, você não pode dirigir. Tem que ser da C para cima. Tá. Né? Você não pode guiar um carro desses. Né? Então, o que se entende? Se entende o seguinte, que este carro ele não pode ficar numa vaga comum. Ele não pode. Mas, por exemplo, eu tenho 2 vagas. Bom, se você tem um carro desse, então você vai usar as 2 vagas para o mesmo carro. Não dá para ter o segundo. E uma outra coisa, você tem que ver se ele não excede o limite de comprimento. Da rua. Você entendeu? Porque Sim. também é um problema muito sério. Né? Agora, mas eu vou ser impedido de comprar o carro? Não, você não vai ser. Você pode comprar, você só não pode estacionar aqui. E o que fazer, Marcelo, se não for assim? Pergunta para o gerente de relacionamento o que fazer. Há situações em que a gente já presenciou do síndico entrar em acordo com a construtora lá faz uma demarcação extra ali para poder contemporizar. Mas aí está errado, porque está fora do projeto. Nossa, não, é complicado, né? Você entendeu? É muito difícil. Você vai morar num prédio, você tem que pensar tudo isso, né? Tem que pensar em tudo. Você tem que pensar em tudo isso, tudo Marcelo. Isso, a vaga de garagem. É o convívio, é o seu dia a dia. Imagina você saber que você vai se aborrecer todo dia. É a sua casa, entendeu? Então, se você não se sente seguro em morar naquele condomínio, pesquisa antes. Vamos entender, na verdade, qual é o meu perfil. Bom, meu perfil é este. Vamos ver se o condomínio que eu estou escolhendo para morar, ele tem o meu perfil. É isso que eu preciso entender. É isso que também os corretores de imóveis precisam fazer esse trabalho. E entender do cliente se o cliente tem o perfil daquele imóvel. Né? Esse é um problema também muito grande. Né? Porque, via de regra, Marcelo,
eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou corretor porque tenho Cresce, certo? Tá. Eu sei como é que funciona o mercado. Grande parte dos corretores, eles querem fazer o quê? Eles querem fazer a venda. Sabe? Então, tem situações que, na verdade, não que eles enganem o cliente, mas omitem. Entendeu? Eu omiti uma informação. Bom, mas você não me falou isso. Bom, Marcelo, mas você não me perguntou. O que, por exemplo? Entendeu? Uma questão, por exemplo, de vaga de garagem. Tá. Você entendeu? Aí o cara vai lá, chega, comprou um apartamento, vai estacionador de RAM. Aí o cara fala, pô, você não pode parar esse carro aqui. Aí eu vou lá no Marcelo, que foi meu corretor, Marcelo, pô, você não me falou que não podia? Falou, mas você não me perguntou. Não. Você entendeu? Então, é um trabalho que precisa partir, porque o que acontece, Marcelo? Qual que é a romantização da profissão de corretor? Eu vou te falar agora, dentro da área de corretagem, eu já só na época em que eu fui superintendente no Espírito Santo, nós tínhamos 600. Puxa vida. Imagina, administrar 600 corretores. Né? Vamos lá. O corretor, a romantização do corretor é dizer o seguinte, nós somos mais do que vendedores, nós somos realizadores de sonhos. A gente ajuda as pessoas a realizarem os seus sonhos da casa própria. Todo mundo fala isso, né? Mas às vezes esse sonho é um pesadelo, se transforma num pesadelo, se a coisa não for adequada. Né? Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender se o perfil daquele comprador se adequa ao empreendimento que eu estou ofertando para ele. Né? Porque se não for adequado, se for incompatível, olha, esse imóvel não é compatível com o seu perfil. Por quê? Por causa disso e disso. Se ainda assim o cliente desejar, mas eu gostei daqui, não tem problema nenhum, mas eu te avisei, eu te orientei que efetivamente amanhã ou depois você pode ter algum problema. Né? Agora, o que eu não posso é simplesmente negligenciar isso. Né? E às vezes isso acontece. Às vezes não, Marcelo. Isso acontece corriqueiramente. Entendeu? Por quê? Porque não se fez essa avaliação. Né? E o próprio comprador também não avaliou isso. Né? Essa é a grande verdade. Agora, eu também não posso, né, nivelar todos, né, pelo mesmo sarrafo. Porque tem aquele cara que está fazendo a primeira compra dele. Ele não tem experiência em adquirir um imóvel. E dependendo do padrão, se for no padrão econômico, Minha Casa Minha Vida, talvez seja aquele o único imóvel da vida dele. Agora, se eu pego um cara que está acostumado a comprar e vender, um investidor, ele já sabe tudo. O cara chega para mim, o máximo que ele vai me perguntar, estou comprando uma unidade no condomínio tal, pode ir Airbnb? Eu ia pegar outro gancho desse também. Você entendeu? Entendi. Então, são perfis. E a gente tem que saber analisar isso. Né? O cara que está fazendo a venda, entendeu? Desculpa, eu estou até saindo um pouquinho da área de condomínio, mas está interligado, né, Marcelo? Tá integrado. Porque isso vai acabar trazendo problema para o síndico. Sim. Você entendeu? Eu vou jogar 2 bombas na sua mão agora de problema para o síndico que eu vivencio. Que eu falando. Não é fácil, hein? Não é, não. Então, o Airbnb é um que tem cara que loca sem perguntar se pode. Perfeitamente. Não tem? Tem. Aí dá problema. A gente teve um problema agora recente em relação ao Airbnb, num condomínio, inclusive de alto padrão, né? São poucas unidades, são 14, 15 unidades só, de alto padrão, apartamentos grandes, de 300 metros quadrados, que uma das unidades estava sendo locada pela plataforma Airbnb, entendeu? E isso estava trazendo estranheza, né, para as pessoas ali dentro, que estavam vendo pessoas, somente um condomínio pequeno, você sabe quem são as pessoas que moram ali, olha, uma pessoa diferente. E isso não é preconceito, Marcelo, Sim. Isso é uma questão de segurança. Mas é a rotatividade que estava incomodando, né? Exatamente. Porque o que acontece? Essa é uma matéria relativamente nova
né? É uma matéria relativamente nova. Mas o que acontece? As pessoas falam, mas há jurisprudência e tal. Bom, então vamos lá. Jurisprudência há para ambos os lados. Tanto para aquele que quer, como para aquele que não quer. Jurisprudência há para os dois lados. Eu vou trabalhar dentro daquela que me convém. Olha, mas olha, no Tribunal de Justiça de Macapá, o juiz disse que não pode por causa disso, 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 disso. Ah, mas o de São Paulo diz que pode por causa disso, disso, disso e disso. Quer dizer, então, é uma briga. É uma briga. Agora, o que acontece? Os condomínios atuais, hoje em dia, há condomínios que são concebidos para esta modalidade. Ah, tá. Sabe? Por quê? Porque trazem investidores. O que acontece? Se você pegar um imóvel para alugar, se você pega um imóvel seu para alugar para uma família, né? Fazer um contrato de locação lá de 30 meses, entendeu? Receber mensal, com certeza você vai ganhar muito menos do que se você locar pela plataforma Airbnb. Sim. Entendeu? Então, a taxa de retorno é muito maior. Então, qual que é a cabeça do cara? Ele tem um imóvel que ele investiu, ele tem um capital imobilizado ali, certo? E ele precisa fazer renda daquilo, né? Por quê? Porque aquilo custa, além, né, do valor investido, aquilo custa para ele condomínio, IPTU. Custa IPTU, custa depreciação, custa manutenção, né? Porque a manutenção é toda dele. Sim. Ao passo que no Airbnb também tem tudo isso, né? Mas a taxa de retorno, por causa da frequência, né? Da constância de entrada e saída. Porque o Airbnb, se você for analisar bem, é venda de estadia. Sim. Certo? Ele funciona como se fosse um hotel. Então o cara vai lá, passa um dia, dois, um fim de semana e vai embora, né? Só que assim, precisamos analisar o contexto da situação. Como eu falei para você, precisa ver perfil. Se eu estou numa cidade turística, Diferente. né? Agora, mesmo nas cidades turísticas, as convenções, normalmente, as convenções mais antigas, elas não preveem isso. Né? Se pode ou não pode Airbnb. Porque quando o condomínio foi concebido lá atrás, não existia essa modalidade. Mas, se na convenção tiver escrito que o condomínio é estritamente residencial e ele não pode nenhuma outra atividade que não seja estritamente residencial, aí o cara não pode. É o que é a maioria dos casos, não é? Então, grande parte das convenções é explícita. Então, geralmente outras não são. As assembleias não aprovam a Airbnb. Então, aí o que se faz? Às vezes faz uma assembleia para ver se vai aprovar ou não. Para ver se vai aprovar ou não. E outros alteram a convenção. Para aprovar a Airbnb. Para aprovar ou reprovar. Tá. Mas a própria assembleia, ela vem e, na verdade, ela vem referendar aquilo que a convenção já diz. Então, suponha que a convenção diz que não pode nada que não seja residencial. Então se faz uma assembleia, né, para ratificar exatamente aquilo que a convenção está dizendo. Né? Então, se a gente for analisar, é uma redundância, né? Mas isso tem efeito legal. Agora, outros condomínios, eles fazem o seguinte, eles chegam ao extremo de fazer a alteração da convenção, que é muito mais complexo. É muito mais complexo, tá? Mas há uma confusão muito grande, né? Por isso que eu digo para você. Investidores, eles já têm essa ciência. Eles entram em contato com a gente para saber, olha, estou comprando uma unidade, estou vendo uma unidade para negociar, para compra em tal condomínio. É permitido ou não é permitido o Airbnb? Ou Booking, ou qualquer coisa do gênero. Né? Ele já tem essa preocupação, porque ele já sabe. Então, se ele vai comprar, para que ele vai comprar uma coisa que vai trazer problema para ele? Então, ele não compra ali. Entendi. Entendeu? Ele não compra ali. A gente fica até numa situação complicada, Marcelo. Porque você vai dar uma consultoria e agora. Porque o cara chega para a gente e pergunta, pode ou não pode?
Aí eu falo para o cara que não pode. Aí vem o proprietário para cima de mim. Pô, você estragou meu negócio. Puxa. Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que dizer o seguinte, olha, o condomínio, esse condomínio que você está me consultando, o perfil desse condomínio, a vocação desse condomínio é estritamente residencial. Isso pode lhe trazer problema numa eventual locação Airbnb. É assim que a gente trabalha. Entendi. Porque eu não posso simplesmente desclassificar o negócio de uma outra pessoa. Sim. Agora, eu também não posso omitir. Né? Eu tenho que dizer o que é permitido e o que não é E permitido. o que acontece quando o cara não pergunta para ninguém e aluga um Airbnb e depois dá problema, hein? Tem alguma sanção? Tem. Ele vai ficar refém do que diz a convenção. Ele precisa respeitar a convenção. Qual a maior lei do condomínio? A convenção. A convenção é a lei do condomínio. E a convenção, ela normalmente, 99% dela é tudo Código Civil. Quando vem o regulamento interno, que ele vem, às vezes, normalmente ele vem dentro da convenção, né? Aí sim ele vai trabalhar questões cotidianas dos condôminos, né? Normas de conduta, porque aí cada condomínio, né, vai entender, conforme o perfil do seu condômino, conforme o perfil daquele condomínio, o que pode e o que não pode, como deve proceder, como não deve proceder. Porém, também não pode colidir com a convenção, certo? E a convenção também nunca pode se sobrepor à legislação. Por isso que quando nós conversamos a respeito dos animais, embora as convenções, grande parte delas traga, não é permitido animais, isso caiu. Está escrito na convenção, mas eu não posso mais fazer isso. Porque eu vou trabalhar contra a legislação atual. Eu não posso fazer isso. Que a legislação atual liberou. Sim, ela permite ter animais desde que sejam cumpridas as regras. Ela ela permite ao condômino, né, ter o animal e dá ao condomínio o direito de impor as regras. Entendeu? Em relação a isso. Não é fácil ser síndico com tanto problema que está tendo hoje, não? Nossa. Não é fácil. Não é Eu fácil. vejo, nós que vivemos em condomínio, a reclamação dos síndicos é relacionada a pet. O cara não quer deixar ter a tela, ou então é briga aqui no elevador, que assustou criança, daí o pai fica bravo, né? Outro inquilino dá muito problema para síndico, né? Cria dificuldade, acha que tem um monte de direito. E realmente é um apagar de fogo todo dia, né, Marcelo? A gente apaga incêndio, né? Na verdade, né, Marcelo? Porque aquilo que eu falei para você é muito emocional das pessoas, sabe? E eu vejo, é uma conclusão que eu tenho, de que as pessoas estão cada vez mais fragilizadas psicologicamente. Eu acho que o dia a dia é tão extenuante, né? São tantas as obrigações que a gente assume, os compromissos que a gente assume. Tem coisa que eu falo, meu Deus do céu, eu vou assumir mais um compromisso que eu não podia, mas eu vou assumir. Aí você fala assim, meu Deus do céu, você chega em casa, você sai às 6 da manhã e chega à meia-noite. Você fala, nossa senhora, o tanto de compromisso que eu arrumo. E isso acaba fragilizando, né? Acaba te fragilizando psicologicamente. Por quê? Porque você está cansado, então tem coisas que você não quer nem ouvir naquele momento. Aí você vai deitar na tua cama, aí tem um cara fazendo barulho em cima. O problema é a reação. Às vezes a reação ela é incompatível com a ação. Né? Esse é o problema. Às vezes o cara está fazendo barulhinho lá, caiu algum objeto no chão, porque pode cair, né, Marcelo? Sim, claro. Você entendeu? Nossa Senhora. Uma aliança caiu no chão, foi um barulhão. Aí, como aquela pessoa já está... Tá uma panela de pressão? Tá uma panela de pressão. O problema não foi a aliança que caiu no chão. O problema foi o dia dela. Entendi. E aquela aliança que caiu no chão foi o estupim, né, que acendeu a dinamite. Aí a reação, né, é muito forte, Nossa. É desproporcional às vezes, entendeu? E isso causa um conflito muito grande. A gente vê pessoas ingressando na justiça em desfavor de outras em função
desses desentendimentos, sabe, Marcelo? Chega nessas vias, né? Chega. A gente sempre procura evitar, né? A gente sempre orienta para que isso não aconteça. Sim, que o melhor é contemporizar, né? A gente tem que fazer com que as coisas elas fluam melhor. A gente já tem tanto problema. A gente vê aí situações que a gente vem vivendo hoje, Marcelo. Olha, hoje nós temos guerra no Oriente Médio, né? É só informação ruim. Você pega lá Israel com Hamas e aqueles outros povos, né? Você pega aí a Ucrânia, né? Com esse problema. Agora, a Índia com o Paquistão, por causa da Caxemira, né, que já é uma coisa antiga, mas agora eles estão efetivamente, de novo, guerreando. Quer dizer, a gente já tem tanto problema, as coisas estão tão... E isso tudo, na verdade, Marcelo, é uma irracionalidade, não é? Guerra, briga, nossa, sabe? Discussão. Você sabe que às vezes eu estou na rua e eu sou inimigo de buzina. Sou inimigo de buzina. Eu, no meu caso, se quiser arrancar, arranca. Não preciso de buzina. Porque às vezes acontece cada coisa na minha frente e a minha mulher fala, meu Deus do céu, o que o cara fez na sua frente e você nem buzinou. Mas o que aconteceu comigo? Nada. Mas deu um susto danado. Graças a Deus a gente só se assustou. Ninguém se machucou, tá tudo certo. Né? E é isso que a gente recomenda aos síndicos. Mas eu vejo, Marcelo, que o condômino está realmente uma panela de pressão. Porque eu falo condômino que é o meu dia a dia, né? A gente que faz pintura de fachada tira muito o condômino da zona de conforto, né? Principalmente quem está na cobertura, que todo dia tem gente lá, né? Para descer na fachada, tal. Mas onde eu quero chegar? Às vezes cai um pingo de tinta no capô de um carro. Não, uns 30, né? Eu já sujei mais de 500 carros na minha carreira de pintura. E a tinta à base de água sai, eu mando polir, eu arco com toda a despesa, né? É um transtorno, Já cheguei a oferecer minha saveiro para o cara enquanto o carro dele fica... Vou levar, vou buscar, né? Se fosse só o carro que pingou tinta e eu pagar o polimento, R$300, beleza. Mas o escândalo que fazem, em alguns casos, eu já entra síndico no meio, te aconselho, não sei o quê, você tem que tomar mais cuidado. Cria uma atmosfera e já teve, para resolver essa situação, né? O cara não quer conversar comigo, quer falar com o síndico para ver que previdência vai tomar. Então, já falo antes, né? Deixa o meu contrato que ele vai se responsabilizar por isso, né? Sim, lógico. Aí, no fim, a conversa do pingo de tinta fica 10% da conversa dele com o síndico. Pois é. Reclama de tudo. E aquilo que foi o que ocasionou a conversa, né, acaba ficando jogado lá em segundo, terceiro plano. Eu falei, vou né? resolver. E isso, né, Marcelo, vai muito da cultura do brasileiro também. Nossa, né? e vai... Vamos seguir aqui, que olha, nós já estamos há quase 1 hora, Vinícius. Vamos, olha como passa, hein? Passa 55, rápido. Vamos lá. Vamos... É que você é um gerente de relacionamento, a gente está falando de relacionamento, né? Mas como você é um cara que entende condomínio, é possível, como estão divulgando muito aí os marketing das consultoras, condomínio zero? Boa pergunta, Marcelo. Boa pergunta essa aí. Eu achei bem colocada. Assim, Marcelo, a gente vê, né, esse conceito de condomínio zero. Existem algumas construtoras falando nisso. E já existe isso em outras cidades, né? Mas é assim, qual é a proposta da construtora? A proposta da construtora é a seguinte, manter algumas unidades daquele condomínio, né, de propriedade do próprio condomínio, certo? Para que elas sejam locadas e essa renda da locação, ela se reverta para suprir as despesas daquele condomínio, né? Como também serviços, né, que aquele condomínio pode ofertar,
mídias digitais, por exemplo, no sistema de cashback. Então, eu vou permitir você, a sua empresa, a fazer uma divulgação aqui dentro do meu condomínio, nas áreas comuns e tal. Em troca disso, você vai me pagar X por mês, entendeu? E também ofertar serviços. Olha, nós teremos uma lavanderia aqui dentro, então você pode lavar, secar roupa pagando X. Você está entendendo? Então, entendi. Isso tudo reverter para o caixa do condomínio, certo? Então, Certo. Vamos lá. Vamos supor que você alugue lá meia dúzia de unidades, você tem aí um contrato com uma empresa que está te pagando um cashback aí de X, você tem lá uma lavanderia que te dá Y, entendeu? Quando você coloca isso, junta tudo, vai te dar uma determinada importância, né? Então, se o seu condomínio for 50 mil reais o total, o custo, porque a taxa de condomínio é o quê? É custo. Sim. É custo de despesa. 50 mil reais é mensal. É despesa, né? Então, aquela despesa mensal do condomínio, hipoteticamente, seja de 50 mil, eu arrecadei 40. Quer dizer, então nós só vamos ratear 10. Dizer que vai ser condomínio zero, eu não tenho como dizer, porque isso depende muito do dia a dia do condomínio, de quanto aquele condomínio vai gastar, né? E de quanto eu vou arrecadar. E isso também a gente entende que tem muito marketing em cima disso, né? As construtoras usam muito desse artifício, né? Algumas construtoras, para fazer um marketing. Elas estão erradas? Não. Não. O que eu não posso dizer é que o condomínio vai ser zero. Eu não tenho como dizer isso. Por quê? Taxa de condomínio é o que eu falei para você. É despesa. Né? É um quantitativo ali de despesas que você tem, que você soma, vai dar uma importância que você tem que ratear pelo número de unidades do condomínio. Não é? Então, cada um vai pagar a sua porção. Se tiver fração diferente, a fração ideal, né, de acordo com a fração ideal de cada um. Certo. Do metro quadrado do apartamento. Exatamente. Então, o que acontece? Eu não posso dizer que vai ser o condomínio zero. Agora, vou dizer para você o seguinte, olha, o condomínio vai ser muito baixo em relação ao que a gente vê no mercado. O que isso proporciona? Né? Qual que é o reflexo disso? A valorização daquele empreendimento. Por quê? Porque hoje em dia, independente do padrão do condomínio, o condômino ele não quer pagar um condomínio alto. Ele não quer uma cota condominial alta. Ninguém quer. Essa que é a grande verdade. Sim. Então, quando eu trabalho com um valor zero ou um valor pequeno em relação ao custo que os outros condomínios daquele padrão têm no mercado, então o que eu faço? Eu valorizo as unidades daquele condomínio. Por quê? Porque quem vai vender, você vai ter muito mais gente interessada em comprar. Principalmente o locador, né? Exatamente. Alguém que for alugar. Exatamente. Agora, a pessoa que vai alugar também, ela quer um custo baixo, né? Porque ela tem que compor o valor do aluguel e o valor do condomínio, mais o IPTU. Quer dizer, mais algumas taxas de gás, por exemplo, alguma coisa e outra assim. Então, ela tem que compor tudo isso. Então, quando ela tem uma taxa de condomínio reduzida, né, ou condomínio zero, como é o marketing que está sendo usado, isso realmente valoriza o empreendimento. E é muito interessante, Marcelo. Funciona assim. Funciona assim. Eu só não posso cravar e dizer o seguinte, condomínio zero. Isso eu não tenho como cravar, né? Porque isso vai depender de uma série de situações. Mas eu posso dizer para você o seguinte, é um condomínio bastante reduzido. Mas também tem que locar todas as unidades que estão disponíveis, né? Vai um tempo, a maturação, né? Normalmente, quando você vai adquirir um apartamento... São empreendimentos novos. Sim. Não dá para fazer no antigo, né? Não. Dá. Quando você vai adquirir um imóvel num condomínio que tenha esse conceito, normalmente o metro quadrado já é mais caro. Porque você está pagando também toda essa... Você está pagando porque você vai ter parte... Em outro apartamento. Em outras unidades. Porque aquilo vai entrar no pool... Sim. Né? E aquilo vai fazer, vai permitir que você agregue aquele valor arrecadado para abater as despesas ordinárias do condomínio, né? Que é o dia a dia, entendeu?
É um investimento que está comprando uma cota parte de outros apartamentos. Sem dúvida, sem dúvida. Isso faz parte do jogo, né? E deve estar muito bem amarrado na escritura, né? Porque quando você for vender, negociar, com deve certeza. estar tudo bem certinho, sem dúvida. né? Isso tem que estar discriminado, né? Entendi. Direitinho. Que na verdade, é um pool, né? Na verdade, que a pessoa vai adquirir e aquilo, com toda certeza, está discriminado em escritura. Tem que estar, né? Para dar segurança, inclusive, para quem está adquirindo, né? É uma ideia legal, né? Muito interessante. Tinha muitos condomínios que ganhavam dinheiro, chegavam a ser superavitário com as antenas, né? Agora está diminuindo, que a tecnologia avançou. Isso é uma coisa também que você colocou muito bem colocada, Marcelo. A locação de espaços, né? Lá na caixa d'água. Lá na caixa d'água, lá em cima, para as antenas de telecomunicação, né? Das empresas operadoras de telefonia, enfim. E isso efetivamente trouxe muita renda para os condomínios, né? Hoje a tecnologia está mudando e não está sendo necessário mais antenas neste formato e também não precisam estar instaladas onde elas estão hoje. Por causa da altura, né? Você entendeu? Então, esses condomínios eles estão perdendo essas rendas, né? Eles estão perdendo essas rendas e estão precisando se reinventar. Né? Então tem condomínio, por exemplo, que conseguia se manter tranquilamente dessa forma. Então mantinha lá uma portaria 24 horas, presencial, entendeu? Conseguia fazer uma pintura no prédio, conseguia fazer uma obra, né? Sem onerar o condômino. Hoje eles estão precisando se reinventar. Estão precisando se reinventar. Aqueles condomínios que pegaram esse dinheiro e investiram 100% e não fizeram uma poupança, eles precisam se reinventar. Porque uma taxa de condomínio, de repente, que era de R$500, ela pula para 1.200. Aí dói, né? Aí dói. Aí dói. E os condomínios estão precisando se adequar. E, normalmente, né, o que acontece? Isso vai... A primeira coisa que vai ser feita é a mudança da portaria. Presencial para remota ou virtual, né? Isso normalmente é o que acontece. Porque o que acontece? Se você for analisar, é aquilo que a gente já falou, você é empresário. O custo da folha de pagamento é a sua maior despesa. Sempre é. Porque, na verdade, não é o custo do salário. Né? Você tem encargos ali, inúmeros, não tem fim, que você precisa suprir. E aquilo custa muito caro, né? Sem contar, Marcelo, a carga tributária que a gente tem, né? Essa é a grande verdade. Só pegar um gancho nisso que você falou de tributação. Nós, hoje, da ACM, não estamos mais nem orçando garagem, salão de festas, área comum, área de solo, não estou nem orçando mais. Porque o custo nosso fica tão elevado em relação ao MEI, ao autônomo. O síndico pode contratar aí pintor MEI para fazer a garagem, fazer coisa que não envolva risco. Sim. Né? Nem estou orçando mais, porque a gente orçava, ficava 3 vezes mais, você saía de careiro. Né? Então, já explico. Falo, olha, nós somos CLT, a nossa nota fiscal está beirando 20% dos encargos. Então, eu não tenho preço competitivo para serviço no solo, que não envolve risco, não envolve toda aquela preparação, aquela regulamentação, né? Sim. Então, eu explico. Agora tem síndico que quer mesmo. Você não, eu quero total segurança, não quero... Porque se ele também contratar um MEI, não fizer um bom contrato, não ver se o cara está certo, é que nem contratar Exato. O risco é dele, né? Lógico. Mas eu tenho adotado essa postura, Marcelo, por causa dessa concorrência, né? Você vai lá, dá um trabalho orçar uma garagem, né? O salão de festa, a escadaria, os halls, serviço de chão, né? E, no fim, de pintar a porta corta-fogo, né? E, no fim, eu parei, a não ser que o cara entenda e orce com outras empresas do mesmo custo. Senão, eu não vou ter preço competitivo, né? Não tem como, tem né, como. Marcelo? E, normalmente, a preocupação... Né, a grande maioria dos síndicos também não conhecem né, a legislação, o que impacta no custo. Né? Então, o cara fazer lá, não, mas o cara só vai descer ali, só vai fazer um apartamento, vai fazer uma vedação e tal. Sim, mas e o risco? O cara vai descer com a cadeirinha, isso implica num ponto de ancoragem. Quer dizer, você tem uma série de obrigações. Aquele cara
está preparado para isso? Ele tem os cursos necessários? A empresa tem o seguro? Né? Como é que isso funciona? Quer dizer, então, tudo isso impacta muito forte no seu custo final. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Então, e o que acontece com os condomínios é a mesma coisa, Marcelo. Né? Os custos que os condomínios têm, né, são custos elevadíssimos. Aqui em Piracicaba, por exemplo, a gente tem aí essa questão do SEMAI, por exemplo, que, meu Deus do céu, isso impactou muito, essa alta no custo da água, né, tratada, oriunda do SEMAI, sem contar a falta de abastecimento, que água obrigou os condomínios a comprarem caminhões-pipa. Né? Então, olha só, quanta coisa, quanto problema, quanto custo que os condomínios têm, né, para poder administrar e manter o valor da cota condominial o mais baixo possível. Difícil, hein? Muito difícil, Marcelo, muito difícil. Nossa. Então, não, você falou da propriedade virtual, a propriedade virtual salvou muito condomínio, né? Eu já falei que o meu principal concorrente, há uns anos atrás, era a propriedade virtual. Porque o condomínio tinha uma verba para fazer a pintura do prédio e via Assembleia conseguia destinar ela para a portaria virtual, porque é caro, né? Você tem que dispensar os funcionários e contratar toda a informática, né? Além do que, você tem que investir nos equipamentos. Isso, né? então, na informática. Depois que amortizava tudo, o condomínio virava superavitário de novo, a gente fechava a pintura. Mas quantas obras nossas foram postergadas por causa da portaria virtual? Mas também salvou muito condomínio, hein? Ajudou. Eu acho que isso, sabe, Marcelo, hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. É muito mais cômodo você ter um porteiro ali para fazer isso, para fazer aquilo e tal. O problema é que essa comodidade, ela custa caro. Sim. E as pessoas hoje, elas estão abrindo mão da comodidade em razão do custo. Né? Elas preferem economizar, né, e achar, né, ter uma solução, né, que atenda às demandas daquele condomínio. Sabe? Então, as portarias virtuais, remotas, né, elas efetivamente elas são uma realidade, independente do padrão do condomínio. Tem um monte de condomínio de alto padrão aí, com portaria remota, com portaria virtual, não é? Tem um monte. Você com certeza conhece. Você anda aí, você sabe o que tem, né, aí. Então, justamente por quê? Por causa do custo. Porque o custo, efetivamente, ele é muito alto. E quando você, por exemplo, olhe bem, quando você tem ali funcionários trabalhando em portaria e você vai demitir esses funcionários para contratar uma portaria virtual, você tem uma indenização maior a pagar. Não sei se você sabia disso. Sim, a Vilani falou. 2 anos a mais? Eu acho que são 7 salários 7 a mais. Entendeu? Então, depende muito da situação. De 7 a 10 salários que você tem que... É aumentado no seu custo. Entendeu? Por quê? Porque você vai tirar mão de obra empregada para investir. Se o cara ganha 3 mil, você vai ter que pagar 30 mil para ele. É um negócio complicado. É uma indenização... E esse valor vem em cascata... É proporcional ao fundo de garantia, proporcional ou não? É só salário mesmo? Olha, Marcelo, eu acredito, eu não tenho certeza para te dizer, mas eu creio que é isso só o salário. Que é só o valor do salário, tá? Mas você vê, por exemplo, há empresas hoje que são especializadas em portaria virtual e elas, dependendo do contrato que você firma, quanto você vai gastar para mandar teu pessoal embora? Eu vou gastar 100 mil, eu pago, mas aí você vai ter que fazer um contrato comigo mais longo e tal, entendeu? Porque grande parte dos condomínios não tem recurso em caixa. Esse é um grande erro também dos condôminos, né? Tudo é gestão, tem que ter poupança. Não adianta. Condomínio Precisa ter. E a gente tem condomínios grandes aí que a gente observa que, às vezes, não tem um recurso compatível em caixa. Eu tenho notado, já a gente vem praticando financiar obra de longo prazo, eu vejo que
começamos em 10, depois em 12, em 14, o pessoal veio falar assim, não faz em 30, eu já tenho condomínio de 30, né? Eu já vi aí. Meu Deus, fazendo então... 36. Tem que... Você já acabou o serviço há quanto tempo e está recebendo lá ainda, né? Essa parte é boa. Você faz uma carteira, pelo menos, né, Marcelo? Então... Você está fazendo movimento, pelo menos, né? Outro... Falando com o jeito de relacionamento e falando de atualidade, falando de portaria virtual, falando de vários problemas aqui, carregamento de carro elétrico em condomínio. Está dando Ótima pergunta também. Está dando... Muito interessante. O carregamento de carro elétrico ainda é um tabu, sabe? Ainda é um tabu. Primeiro que o Brasil não está preparado ainda para essa demanda toda. Essa é a verdade. Tá? Porque carro elétrico, você é um cara bem informado, ele é uma coisa... Ele veio antes até do que o carro a combustão. Tá? Só que ele fracassou todas as vezes que eles tentaram massificar. Essa é a quarta. Essa é a quarta. Essa é a quarta. O Brasil... É que hoje tem a China, né? Então, mas o Brasil não está preparado para, por exemplo, abastecer. Por exemplo, eu faço uma viagem daqui para Vitória. Eu ando 1.100 quilômetros, sabe? Uma viagem de 12 horas, por exemplo. Se eu for com um carro elétrico, quanto essa viagem vai ser? Quanto eu vou ter que parar para abastecer meu carro? E quanto tempo ele vai ficar plugado ali para ele poder carregar a bateria dele? Se tiver carregador no caminho, né? Se tiver carregador no caminho, né? Então, a gente ainda é muito cru. E também, Marcelo, há também muito preconceito ainda de certas... por falta de informação. Por quê? Porque o que se divulgou de carro elétrico? Ele pega fogo fácil, a bateria dele não apaga. E é verdade, é verdade. O carro elétrico, ele pega fogo sozinho. Ele pega fogo sozinho. Está ligado na tomada lá, de repente... Eu não estou dizendo que o carro vai pegar fogo. Sim, mas pode acontecer. É passível de acontecer isso. Né? E o carro elétrico, você não consegue apagar o fogo. Só apaga depois que queimar tudo que tem que queimar. E aí, como é que faz? Isso numa garagem no terceiro subsolo, então? Pois é muito complicado. E a legislação, ela precisa se adequar. Porque o carro elétrico é uma realidade. Sim. Eu não posso impedir uma pessoa de ter um carro elétrico. É outra coisa que o cara precisa se informar do condomínio antes de comprar um apartamento. Exatamente. Agora, também o condomínio, ele não é obrigado a ter. Sim. Ele não é obrigado a ter. Né? Eu já ouvi síndico dizer o seguinte, não, mas eu comprei e tal, eu vou comprar um carro elétrico. Eu falo, comprar você pode, você só não vai carregar aqui. Pronto. Agora, hoje tem alternativas, viu, Marcelo? Você pode fazer instalações individuais. Não, sim, tem empresas que... Tem, ela faz São recarregamento inteligente. Mas você pode fazer para você só. Cheio de norma de segurança. Você pode fazer na sua vaga só, por exemplo. Sim. Sabe? Então tem condomínios aqui na cidade, de alto padrão, inclusive, que adotaram esse modelo. Não foi o condomínio inteiro que fez para toda a estrutura, para todas as vagas. Não. Eu faço na minha. Então, mas a liberação tem que aprovar em assembleia? Sim. Tem, sim, né? Aprova em assembleia. Aprova em assembleia. Tem que aprovar em assembleia a instalação. Assembleia. E normalmente essas empresas elas vão para a assembleia também, para explicar como é que isso funciona, tá? Não existe nenhuma negativa dos corpos do corpo de bombeiros, não há. Não há? Não. Não interfere no VCB, nada? Não. Desde que você tem que seguir um projeto, né? Tá. Então a empresa vai te dar o projeto, você vai seguir aquele projeto. Suponha que eu sou síndico e eu quero implantar no condomínio todo. No meu condomínio vai custar R$1 milhão para implantar. Normalmente, os projetos mais novos, a consultora já te dá o projeto. Sim. É só você executar. Só que a execução implica em custo. Né? Agora, tem aquela situação em que você quer colocar na sua vaga. E você pode colocar. Então, dependendo aí, um custo razoável de 3 a 4, 5 mil reais, você instala na sua vaga. E você vai usar o seu relógio. Sim. Você vai consumir a sua energia. Sim. Entendeu? Agora, não, tem condomínios que colocam 1 ou 2 com tarifador. Você vai lá, coloca, abastece ali e está tarifando. Né? Você tem um tarifador ali, aquele tarifador vai dizer para você quanto você está devendo. Né? E vem no próprio condomínio depois. Não tem problema nenhum. Entendeu? Entendi. Agora, hoje é uma realidade, mas poucos condomínios ainda têm
poucos já têm instalados aí essas tomadas próprias para carregamento. Bem pouco mesmo. São poucos que você vê. Conforme os prédios mais antigos, é até muito mais difícil. Porque os prédios mais antigos, eles têm dificuldade, inclusive, para se enquadrar com as regras do AVCB. Não aguenta nem o ar-condicionado? Não aguenta. Tem que mudar tudo. Tem que mudar. A adequação, grande parte deles não tem AVCB, né? Tem. Porque não consegue se adequar às regras. Prédios muito antigos. Mas vamos lá. Relacionamento é tudo isso aí, hein, Marcelo? Tudo isso. Nossa, você tem serviço, hein? Tem bastante. Agora, como é que tem administradora que não tem um Marcelo Amati lá dentro, hein? E a maioria não tem. Não sei como se vira. E essa parte administradora que é digital, então? Como que atende o síndico? Existem, por exemplo... Porque tudo que nós conversamos aqui é humano. Você está conversando, você atende, né? Sim, sim. Eu vou dizer uma coisa para você, Marcelo. A gente não pode ignorar a tecnologia, né? Porque ela está aí, é uma realidade. Então, existem empresas que são exclusivamente tecnológicas, que você não fala com uma pessoa. Você tem um atendimento automatizado 100% do tempo, né? E existem administradoras que fazem uma colocação assim, híbrida, né? Um atendimento híbrido, uma gestão administrativa híbrida, porque você precisa ter ferramentas digitais. Você precisa ter ferramentas digitais hoje, né? Você tem que ter um aplicativo onde você possa fazer a reserva de um salão, né? Você pode acompanhar em tempo real o custo do condomínio. A BV tem tudo isso. Tem tudo isso. A BV tem. A gente tem lá todo esse aparato tecnológico, né? Sim. Agregado ao atendimento presencial. Então a gente faz um trabalho, né, da forma como eu lhe falei. Uma coisa complementa a outra. É um atendimento, é um trabalho híbrido. O atendimento, ele é 100% pessoal, humano, né? Certo. Agora, existem coisas que você mesmo pode fazer sem a necessidade de falar com ninguém da BV. Atendimento humano, estou entendendo assim, problemas. Não, o atendimento que eu digo pessoal. Sim, né? Então, pessoal é problemas. Porque, infelizmente, Marcelo, a gente tem toda essa tecnologia hoje em dia, mas as pessoas, quando têm problema, elas querem falar com alguém. Exato, que é o lance da manutenção, que eu ia até te perguntar. Se o sistema falhar, né? Sim. A manutenção de todo esse sistema falhar, vai ter que ir para o pessoal. Marcelo, realmente existem administradoras que elas trabalham nesse modelo digital. O atendimento, né, ele não é presencial. Você, quando entra em contato com a administradora, né, normalmente você vai conversar com um robô. Você não vai conversar, não tem uma pessoa do outro lado lá para te atender, normalmente. Tá? Então, isso é uma realidade. A gente não pode ignorar a tecnologia. Essa questão da inteligência artificial, que está muito na moda, né? Hoje tudo é inteligência artificial, né? Sim. O que as pessoas elas esquecem, às vezes, é que quem constitui a inteligência artificial é uma inteligência humana, né? Que alimenta a inteligência artificial. Porque não existe inteligência artificial se não tiver alguém por trás alimentando aquela inteligência. Certo. Né? Essa é que é a grande verdade. Você pega um computador aí, o melhor computador do mundo, ele não faz nada sozinho. Você precisa alimentar ele. Ele tem recursos para que você faça tudo, né? Mas se você não alimentá-lo, ele não tem nada. E a inteligência artificial é isso. E ela é muito interessante. Você tem aí, hoje todo mundo recorre ao ChatGPT, aquelas coisas todas, que é uma coisa muito interessante. Mas a gente não pode apenas ficar refém disso. Sim. A gente tem que entender que as coisas elas não funcionam simplesmente de acordo com aquilo que a máquina nos diz, né? A gente tem que fazer uma mescla disso. Ela serve para a gente como uma base, para que você ordene depois os assuntos, né? Mas cada empresa
ela atua num formato que melhor lhe convém, né? Dentro daquilo que aquela empresa decidiu como negócio. Né? Então, é isso. A gente hoje, nós da Bevi, a Bevi hoje, ela tem todo o aparato tecnológico, como eu lhe disse, certo? Mas este atendimento, né, ele é um atendimento presencial, um atendimento, a pessoa vai entrar em contato com a gente, nós vamos estar lá para responder, para poder dar o atendimento, entendeu? Isso não significa que a empresa que faça diferente esteja errada, muito longe disso. Cada um tem uma maneira de ser. Volta naquilo que a gente começou lá no começo da nossa conversa, da vocação do condomínio. De você comprar aquela unidade, já se te atende, né? Perfeitamente, Marcelo. E hoje, o que a gente tem que entender? As coisas mudaram tanto que há tempos atrás você tinha o quê? Qual que era a figura do síndico? Era um senhorzinho de idade aposentado. Isso, exatamente, o tiozão. Tiozão. Hoje não. Hoje não. Hoje você tem a figura do síndico profissional. Isso aqui é a minha próxima pergunta. Pois é, você quer formular a pergunta? Sim. Antes de eu falar? Talvez você inclua, contenha a sua resposta no que eu vou perguntar. Você, como profissional de relacionamento condominial, como se diferencia o síndico residente atualizado, o síndico residente, que você acabou de falar, tiozão, e o síndico profissional? Boa pergunta. Olha, Marcelo, hoje existe uma situação que é indiferente a gestão quando o síndico sabe o que ele quer, sabe? Quando o síndico sabe o que ele quer, ele conhece, né, o que ele está fazendo, isso é indiferente. O síndico profissional, como ele vive, né, de ser síndico, então ele normalmente, não significa que isso seja uma regra geral, mas ele normalmente ele está um pouco mais atualizado em relação ao mercado, certo? Como as coisas funcionam, legislação, mas existem síndicos, né, que são moradores, são proprietários excelentes, tanto quanto um síndico profissional. Né? E existem alguns síndicos que dizem até o seguinte, e certos condomínios, por exemplo, também, que vêm também de encontro com aquela questão da vocação. Sim. Olha, tem condomínios que não querem um síndico profissional, e outros que querem o síndico profissional. E aqueles que não querem, que eles entendem o quê? Que ninguém administra melhor um condomínio como um proprietário, como um condômino. Morador, né? Morador, exatamente. Não significa que porque a pessoa mora no condomínio, ela está 24 horas por dia disponível. Isso não existe. Né? Mas eu vejo o seguinte, Marcelo, que há realmente há perfis. E o perfil, ela não está diretamente ligada a ele ser ou não um profissional. Está diretamente ligada ao perfil daquela pessoa, ao perfil profissional daquela pessoa, entendeu? Que vai exercer a sindicatura, sabe? É isso que a gente analisa. Até porque, o que acontece? Existem pessoas que nunca foram síndicas, mas que são pessoas extremamente atuais, pessoas que buscam informação, que trazem informações para a gente, às vezes, entendeu? E isso é muito importante. Então, eu acho que o que difere, né, o síndico profissional do síndico proprietário, do síndico residente, é justamente isso, é o perfil de cada um, sabe? Porque tanto um quanto o outro, eles vão ter a capacidade de conduzir o condomínio dentro de uma gestão de excelência, sabe? Agora, o que precisa é ter o perfil para isso, querer fazer desta forma. Essa é a grande verdade, entendeu? Então, eu respondendo sua pergunta, tanto o síndico profissional quanto o síndico morador proprietário, os dois, eles podem exercer uma boa sindicatura. E tem o terceiro, hein? Tiozão.
Porque isso depende muito da administradora, né? Pois é. A gente tem Eles não tomam uma decisão sem falar com a administradora e o conselho. Pois é. Ele é muito bom, porque ele não toma decisão sem falar com a gente. Quando ele vai tomar a decisão, ele já falou, ele já está orientado, entendeu? Então fica mais fácil do que você depois corrigir um problema que foi originado por uma atitude que não tem embasamento, né? Então, quando ele é um cara que se reporta a você, é ótimo. O difícil é aquele que toma uma atitude sem o seu conhecimento e depois o problema vem para que você possa corrigi-lo. Esse é mais complicado. Esse é mais complicado. É o que eu falei para você no começo da nossa entrevista aqui. A gente está aqui, a administradora está lá para poder orientar e dar todo o norteamento para o síndico. Não significa que ele vá acatar aquilo que a gente diz. Essa é a grande verdade. Entendeu? Então, mas é isso, Marcelo. Eu acho que o síndico ele depende muito dele próprio, sabe? Do que ele quer e de como ele age, né? Qual é o perfil dele, entendeu? Então a gente tem que respeitar o perfil de cada um, né? Sim. Seu Marcelo Amati, aprendi muito com você hoje, hein? Relacionamento é uma coisa que às vezes é negligenciada por muitos, né? Eu vejo, pessoal duro, tal. Contemporização existe pouco. Relacionamento, contemporização, com bom senso, ia melhorar a vida de todo mundo, né? Ia ser bem melhor, né? Essa vida em condomínio, hein? Eu acho, Marcelo. Eu acho. Então, para a gente encerrar, suas considerações finais. Olha, eu acho que em relação a isso que a gente... essa conversa extremamente agradável que nós tivemos aqui, a hora passou e eu não vi, confesso a você, né? Eu acho que isso tem muito do entrevistador aí que sabe colocar as coisas e fazer com que a gente possa, né, dissertar aí sobre os assuntos, e isso foi muito bacana e para mim foi muito bom, para que a gente possa trazer um pouquinho aqui da nossa experiência pessoal, né? E se isso que a gente falou aqui, melhor dizendo, tudo isso que a gente disse aqui, se isso contribuir com mais alguém, que ótimo, né? Eu fico muito satisfeito. Eu também, esse é o objetivo nosso. Se a gente puder contribuir, se tudo isso que nós dissemos aqui, né, for de alguma valia, né, para outras pessoas, isso é o que importa. E eu estou sempre à disposição, Marcelo, sempre que preciso, né, sempre que você precisar de mim, qualquer informação que eu tiver, que estiver ao meu alcance, entendeu? Eu fico muito satisfeito e estamos à disposição de todos aqueles que tiverem interesse na gente, tá bom? Lá na Bevi, né? Sob a gestão da senhora Vilanir, né? Que é uma pessoa que nos ensina muito, sabe? A Vilanir, ela pôde me ensinar muita coisa em relação a condomínio. Todos os dias ela ensina, né? Até porque ela tem mais de 40 anos de mercado, né? Então a gente tem a sorte de ter uma pessoa dessa para poder ali tirar as nossas dúvidas, né? Então, mas é isso, Marcelo. Obrigado, viu, pelo convite. Fiquei muito satisfeito em poder estar aqui, né? E vamos seguir a nossa caminhada, né? Eu que agradeço a presença, a entrevista. Foi muito legal. Passamos quase 2 horas. Nossa, que maravilha. Na hora que você chegou, a gravação. E acredito que vai contribuir. Beleza? Maravilha, Marcelo. Obrigado. Gente, encerramos. Obrigado.